nós sabemos que protestar é um direito de todas as pessoas, né? De preferência pacificamente, sem violência, sem depredações. Hoje eu quero saber como é que ficam os direitos dos consumidores. As pessoas que ficaram, por exemplo, presas em congestionamentos e perderam compromissos, com isso perderam dinheiro, coisas que já tinham comprado. E os donos de loja, por exemplo, que tiveram as lojas depredadas. Para quem que eles podem reclamar? Confira nesse VT. As manifestações que aconteceram em várias cidades brasileiras levaram cerca de 1 milhão de pessoas às ruas na última quinta-feira. Os protestos tiveram como motivação o aumento das tarifas dos transportes públicos. Mas depois, outros grupos se juntaram para protestar contra outros temas, como os gastos com a Copa, a PEC 37, corrupção, entre outros assuntos. Os protestos, em sua maioria, aconteceram de forma pacífica. Mas pequenos grupos infiltrados cometeram atos de vandalismo. Houve depredações, incêndios e furtos em várias cidades. No Revista da Cidade, vamos saber como fica o direito do consumidor que foi vítima desse e de outros problemas. Se você tiver alguma dúvida a esse respeito, se você passou por uma situação semelhante, pode mandar pra gente seu e-mail no revistadacidade@tvgazeta.com.br, que o doutor Anis Kfouri já está com a gente para responder sua pergunta. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom? Como é que tá? Tudo jóia? Tudo bem. Vamos esclarecer, porque é uma situação nova para muitas pessoas, né? De repente, tá indo para um compromisso, de repente comprou uma passagem de avião, precisa ir para algum lugar e ficou preso no congestionamento e não conseguiu chegar. O que essa pessoa pode fazer? Esse momento, a gente tem uma série, né, Regina? Primeiro eu quero cumprimentar o nosso telespectador em casa e dizer uma coisa. Hoje, esse movimento cívico de participação popular é tão bonito, é tão grande, que até a moça que espirrou no ônibus outro dia, aí a senhora do lado falou saúde, aí todo mundo no ônibus já gritou educação, abaixo a inflação e cantaram o nacional até o final dentro do ônibus. Então, a coisa está realmente dentro do espírito do povo, né? Espirrou saúde, educação e aí emenda e já vai o couro. Foi ótimo. Mas isso é importante para a gente mostrar como o povo tem força, como a gente pode realmente mostrar que a gente tem direito. Só que o grande problema é que no meio dessa manifestação, a gente tem, eu não chamo isso de vândalo, eu chamo isso de bandido, porque na verdade ele comete crime, são pessoas que são infiltradas no momento que geraram prejuízo. Então, vamos falar dessas duas coisas. E a gente percebe bem, assim, as pessoas que estavam participando ali, que realmente não queria violência, né? Muitos momentos de violência foram abafados pelos próprios manifestantes que estavam ali pedindo paz e não incitando a violência de forma nenhuma, né? E aí isso é bonito, né? Você fazer um movimento em que todos vão à rua, participa, a população tem um poder muito grande de poder debater, de poder cobrar as mudanças que precisam. Agora, o grande problema é que nós temos aí marginais dentro disso, que são aqueles que fazem arrastão no restaurante, que roubam você na sua casa e que, aproveitando esse tumulto, vão lá e vão roubar uma loja, vão lá e vão saquear, vão causar caos. Então, nós temos que separar isso. Primeira coisa é separar quem é manifestante, legítimo, importante, daqueles que são bandidos. E aí, Regina, uma coisa que eu tenho falado muito, é importante que a população coloque na pauta a questão da segurança. É importante educação, é importante saúde, sem dúvida nenhuma. Estamos falando muito pouco de segurança, mas não realmente. estamos falando de segurança. E aí eu pergunto o seguinte, como que um filho, o pai vai mandar o filho para a escola, se a gente sabe que na escola vai gente armada, que bate até no professor e o professor tem medo? Que entra com droga dentro da escola. Aquele estudante que foi assassinado no pátio da USP, a pessoa que a filha que sai 11 horas da noite de uma faculdade e corre o risco de ser estuprado, assassinado. E segurança não é só um problema de mais polícia, é também mudar a legislação. Nós temos uma legislação que ninguém debate. Ou seja, o preso fica 3 meses, 6 meses, sai, ou seja, a própria polícia se desmotiva. Então, isso acho que é importante que a população coloque na pauta. E a gente tem visto também que mesmo em meio a esses protestos todos que estão acontecendo, os crimes não estão deixando, não estão parando por conta disso. Vamos esperar a movimentação acontecer. Não, a gente viu no final de semana a quantidade de arrastão em restaurante que aconteceu. Até porque eles sabem que a polícia está focada nas manifestações, está acompanhando os vândalos, então eles causam um caos do lado da manifestação e do outro lado não tem polícia suficiente. Então estão aproveitando. E aí, por mais direitos que você tenha, se vem alguém dar um tiro
você não há o que fazer. Então, acho que a segurança, e não é só a polícia, mas é mudar a legislação, é mudar a questão do sistema prisional. Nós temos um sistema prisional que não resolve, terrível. Porque pela legislação, o sistema prisional é para corrigir. A pessoa, quando vai para lá, é para sair melhor. E, na verdade, a gente não sabe que não sai melhor. Ninguém, né? E aí ele sai pior, e quem paga toda essa conta é a sociedade, porque nós estamos lá no trânsito. Tem gente que passa de helicóptero voando por cima, não vê o problema. Mas nós estamos lá no engarrafamento, sofrendo arrastão, quebrando vidro e tal. Então, o grande problema aí é aquele consumidor, né, que teve o problema por conta da manifestação e aquele que teve por conta do vândalo. Primeira coisa, se você tiver algum compromisso, nós estamos aí diante de uma situação juridicamente que é chamada de força maior, ou seja, você estava indo para o aeroporto, a manifestação fechou a via, você não conseguiu chegar. Você tem que pagar alguma multa por não aparecer nesse voo, que é o chamado no-show? Não. Não, porque este não aparecimento não decorre da sua culpa, foi motivado por um motivo alheio à sua vontade e que era inesperado. Porque se fosse alguma coisa que você soubesse que haveria antes, você poderia se planejar. Mas você sai de casa com a antecedência comum que você sempre chega no aeroporto e se depara com uma manifestação que fecha a via, você não consegue chegar, você tem direito a remarcar o seu voo sem pagar nenhuma taxa adicional. Então isso não é considerado num show, mas como é que a pessoa pode provar? Porque a companhia aérea vai dizer, você não esteve aqui. Esse é o fato que a gente tem, você comprou passagem e não apareceu. Como é que a pessoa comprova isso? Um meio muito importante é a própria notícia da imprensa, né? Veiculado no jornal, na televisão. Isso acaba fazendo meio de prova para demonstrar que aquele fato ocorreu, ou seja, que aquilo não é um fato isolado. Agora, sempre tem que ter esse elemento, quer dizer, ele não compareceu por conta da manifestação. Se a manifestação bloqueou aquela via, como nós vimos essa semana que houve isso, aí automaticamente ele consegue comprovar pela própria notícia, porque é o que a gente chama de um fato notório. Todo mundo pôde acompanhar pela imprensa praticamente ao vivo, até ao vivo em muitos casos. Então, esse no-show não é devido, ele tem direito a remarcar sua passagem, isso vale também para a rodoviária. Eu estava indo na rodoviária, não consegui chegar. Se comprovado isso, você tem direito a remarcar sua passagem sem pagar nenhuma multa e no primeiro voo seguinte, até porque muitas vezes você tem compromisso. E isso vale também para as outras conexões. Então, às vezes eu vou de São Paulo para outro estado e de lá eu vou pegar um outro avião para outro estado. Então, eu posso remarcar todos os trechos, não apenas o de São Paulo. Eu tenho direito por efeito cascata em relação aos demais. Devolução de dinheiro nem pensar, por mais que a pessoa não tenha mais como, ela perdeu aquele compromisso, ela não vai ter uma segunda chance de estar nesse compromisso, ele não vai ser remarcado. A pessoa tem como reaver o dinheiro ou não? Tem. Nesse caso, se a pessoa não tiver mais interesse no voo por conta disso, ela tem direito de reaver o dinheiro de volta, pode-se abater uma parcela pelo cancelamento, mas não o pagamento de multa. Tá. Multa não, porque multa é penalidade. Multa é quando você deixa de cumprir a sua parte. Tá. Então, você era obrigado a ir e não foi por culpa sua. Se não houve culpa sua, não tem por que ter multa. Mas então é interessante que a pessoa consiga provar que uma das ruas, um dos trajetos que a pessoa usaria para chegar até o aeroporto, para chegar até a rodoviária, estava... Exato. Com problemas naquele momento. E outra forma importante de prova que pode servir é a testemunha. Então, você foi com o taxista, pega o telefone do taxista se precisar, ele pode ser testemunha. Fala, olha, eu fiquei preso no trânsito, eu estou com o taxista aqui, ou se tiver um carro do lado que está na mesma situação, você também conversar. E aí você tem a testemunha, que é uma outra forma de prova. Certo. Bom, vamos falar então sobre depredações. Pessoas que tiveram problemas aí, o carro estava parado onde passou o protesto e a pessoa não teve tempo de tirar o carro, ele foi depredado. O que a pessoa pode fazer nesse caso? Só recorrer ao seguro? Bom, primeiro recorrer ao seguro. Só que as pessoas não leem o contrato de seguro e é importante que você leia. Muitas vezes no contrato, Regiane, tem cláusula lá prevendo que não, mas olha, faça aqui uma ressalva para você em casa. Há uma diferença. O contrato que você assina, pegue em casa agora, folheie lá, leia todas as cláusulas, porque isso é muito importante. E lá tem algumas cláusulas, dependendo do contrato, que diz, em caso de tumulto, comoção geral, o seguro não vai cobrir. Então tem que ver, primeiro, se o seu seguro cobre ou não. E segundo, quando nós falamos em tumulto, esse caos, né, geral, muitas vezes essa depredação não decorreu do caos geral. Às vezes você estava numa rua paralela que não estava acontecendo nada e veio um sujeito aproveitando aquela balbúrdia na cidade e se valeu, quebrou um vidro, causou um dano no seu veículo. Aí é diferente. Uma coisa é você entrar no meio da manifestação, você participar e aí você sabe que o carro pode ser estragado ali, né? Outra coisa é você estar numa rua paralela e um marginal causar qualquer tipo de problema. Então, nesse segundo caso, você não estava diante dessa situação de comoção pública, de manifestação, o seguro deve cobrir. É sempre importante,
Regiane, também um outro ponto aqui para o nosso telespectador, os cuidados quando você preenche aquele questionário, né? Ah, você reside aonde? O carro fica na garagem durante o dia, fica na garagem durante a noite? Porque muitas vezes quem preenche isso é o próprio corretor. E ele induz, ele pensa algumas informações, mas ele não confirma com o segurado. Isso acontece muito na prática. A pessoa faz o seguro, sai tanto. E aí você compara o preço do seguro com 3, 4 profissionais. E já aconteceu isso comigo. De vir uma proposta com um valor extremamente mais baixo do que o do outro. E você fala, é o mesmo seguro, o mesmo valor. Só que por que um conseguiu fazer o milagre de ficar mais barato? Porque na hora de responder aquele questionário, ele pôs lá coisas que não correspondem à realidade. Então ele põe que você tinha garagem, ele põe que você tinha isso, ele põe que você tinha tudo, que você tinha mais idade. Faixa etária. Faixa etária. E aí com esse questionário ele consegue reduzir o valor dele. Então, quando as pessoas comparam, elas comparam o seguro, o valor do seguro e o preço. Só que é importante olhar o questionário, porque o questionário pode afetar o preço. Então, quando você compra... Se é homem, se é mulher, que região da cidade mora. Aí a pessoa vê uma proposta mais barata, acha que está ganhando. No momento que ela tem que acionar o seguro não vale, porque aquela cláusula está errada. Então, cuidado com isso. São pegadinhas mesmo. Você acaba pagando e não tendo o seguro. Agora, é interessante a gente ver essa proteção que o seguro faz com relação a danos causados por situações como essa, né, de depredação e vandalismo. Não existe como a pessoa contestar isso, porque o que está no contrato realmente é o que está acordado, o que vale é o que está acordado em contrato. Não existe nenhuma chance da pessoa contestar essa cláusula? Não, boa sua pergunta. Aliás, porque eu até falo isso em aula, nem tudo que está no contrato vale só porque está no contrato e nem tudo que não está no contrato vale. O que eu quero dizer com isso? Se tiver no contrato uma cláusula que a gente chama de abusiva, essa cláusula é considerada como não lida. Porque eu acho um absurdo, então, sinceramente. Se tirarem um direito você está pagando um seguro, está segurado contra tudo que pode acontecer com o seu carro que não depende de você. Um acidente, um incêndio. Tem cláusula, tem contrato que não cobre incêndio, o carro pega fogo, você não vai ter seu carro de volta. Agora, um outro ponto, você falou isso, é muito importante. Cuidado, em qualquer contrato seu de consumidor, não é porque, já vi gente falar isso, boa a tua pergunta por isso. Ah, eu pus no contrato e está acordado. O fato de estar no contrato realmente significa que, num primeiro momento, aquilo é uma lei entre as partes. Mas não quer dizer que não se sobrepõe a nada. Eu dou um exemplo muito claro. Se a pessoa fizer um contrato de compra e venda de órgãos, você vai vender o seu rim e o seu pulmão. Está no contrato, está assinado, mas não vale. Por quê? Porque a lei proíbe esse tipo de contrato. Então, não é porque está no contrato sempre que você vai ter que cumprir. Se for abusivo, não se aplica. Então, esse negócio, muitas vezes, do seguro não querer cobrir, você pode questionar sim. Se você demonstrar que realmente aquela cláusula é abusiva, que está havendo um excesso, o grande problema é o seguinte, um caso de guerra. O caso de guerra é um caos. Aí nós estamos num outro cenário, que não é esse cenário. Então, aí você pode questionar sim, mostrando o que você pagou de seguro e quais as condições do acidente, por que você acha que tem direito à cobertura do seguro. Né? E o vandalismo também se aplica nos casos de seguros de lojas, pessoas que tiveram as portas arrombadas, mercadorias roubadas? Aí, no caso de loja, os contratos já acabam prevendo essa possibilidade do seguro contra furto. Não só pelo vandalismo, porque em muitos casos nós tivemos verdadeiros saques de loja. E aí é seguro contra roubo. Independente da situação, da manifestação ou não manifestação, nós estamos diante de uma situação de furto da loja. Se roubaram uma ou se roubaram 10 lojas, a situação é a mesma. E aí o seguro tem que cobrir, até porque houve a perda material. Tem que ser comprovado com um boletim de ocorrência. Então, você teve qualquer prejuízo, faça o boletim de ocorrência e relacione tudo que foi o seu prejuízo, porque vai servir de prova para você depois acionar o seguro. Para a gente encerrar, tem uma pergunta aqui, várias perguntas chegaram, mas essa aqui eu achei bem interessante. O Júlio César Camargo está perguntando: olá, tive prova na faculdade, final de semestre, na quinta, dia 21. Não tinha ônibus circulando e os carros estavam parados. Como fiquei, né? A faculdade quer me cobrar R$40 para fazer uma prova substituta. O que ele deve fazer? Não, aí, Júlio, nesse caso, o Júlio pode fazer o seguinte: faz um requerimento escrito na faculdade, informando essa situação, que você teve o problema por conta do trânsito, comprova que o trecho que você faz, né, da sua casa até a faculdade, até a escola, teve essa manifestação, comprova isso e requer à faculdade a dispensa do pagamento de qualquer taxa e a partir daí você tem o direito de fazer a segunda chamada porque você não perdeu por culpa sua, perdeu por problema do trânsito. É isso que precisa ficar sempre claro. Sempre que não decorrer, a regra é essa. Força maior. Força maior. Não decorreu de você, você não pode ser apenado. Tá certo. Tá bom? Doutora Anísio, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Revista da Cidade. Está sempre convidada a voltar, viu? Muito obrigado. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Até a próxima. Até. Muito importante.